Nesse vídeo eu vou te contar um pouco da minha história com Jesus e por que estudar a Bíblia é tão importante para afirmar nossa vida espiritual. Coisa que só ir a uma igreja ou falar que é cristão não vai fazer por você. Eu já vou adiantar para vocês que esse não é um vídeo de um testemunho de alguém que se desviou da igreja e depois voltou. Na verdade, é um testemunho daqueles que mostra que mesmo que você esteja na igreja desde que nasceu e todas as semanas, isso não significa que você teve um verdadeiro encontro com Deus. Bom, gente, na minha vida, eu não lembro de um único dia que eu falei assim, nossa, pronto, encontrei com Deus, Ele transformou. Mas eu lembro de vários momentos, assim, da minha adolescência, de quando eu era criança, que eu vi Deus trabalhando as coisas, até chegar nesse momento que seria o ponto da virada, entre aspas, que foi ali no início da faculdade. Mas vou resumir pra vocês como que eu cheguei até ali. Desde sempre eu ia na escolinha da igreja com as minhas primas. Eu sempre amei na escolinha. As professoras da escolinha me ensinaram muito, várias histórias da Bíblia eu sei, por causa de ir na escolinha da igreja todo sábado. A minha mãe estudava comigo a liçãozinha também em casa. Então eu fui crescendo nesse ambiente já com bastante contato com a Bíblia. E nisso eu sempre fui vendo Deus me chamando pra ter um relacionamento ali pessoal com Ele. Aí vem a adolescência. E com a adolescência vem o quê? Os namoricos, né, gente? Que aí, meu Deus do céu. Uma área que eu, como posso dizer, me lasquei bastante, assim, nessa vida. Mas em todo momento eu via Deus usando aquelas coisas que eu mesmo procurei. Não foi nem Deus que, né, me deu. Claramente naquilo não era Deus que me deu. Eu nem vou entrar nesse capítulo sombrio da minha vida aqui nesse vídeo, porque é um outro assunto, né? Mas em outra primavera eu posso estar contando pra vocês essas tristezas. Mas enfim, no meio dessa turbulência toda, eu sempre via Deus conduzindo as coisas. E por mais que fosse difícil ali, isso também me chamava um pouco a atenção pra estar mais perto de Deus. Porque eu tava sofrendo, né? Então nesse momento a gente ora bastante. Então serviu pra isso também. E com 18, 19, meu Deus do céu. Ia fazer 10 anos isso, cara. Meu Deus, eu não sou mais adolescente, velho. Com 18, 19 ali eu entrei na faculdade e na faculdade a gente conhece muitas pessoas, a gente vê pensamentos muito diferentes, comportamentos muito diferentes do da gente, né? E eu sempre fui uma pessoa bem questionadora, sabe? Pregações, na minha vida toda, eu nunca acredito de primeira na coisa, eu sempre penso, será que é isso mesmo? Por que é isso? E vou investigar. Até na escola mesmo, eu acho que isso que me fazia gostar de estudar, porque eu sempre queria entender o porquê das coisas. E nesse início da faculdade ali, eu comecei a ter dúvidas, gente, se aquilo tudo que eu sempre criei a minha vida toda fazia sentido. E é até difícil falar isso aqui pra vocês, que eu não sei se é só eu que passei por isso, mas eu comecei nessa época a ter uns pensamentos tipo assim, será que Deus existe mesmo? Tipo, será que Jesus existiu? Sabe, umas coisas assim. E assim, não era uma coisa constante, sabe? Que passava na minha cabeça. Eu ia numa camp, numa coisa de jovens, eu voltava sempre animada, eu ia na igreja, voltava animada e tudo mais. Mas às vezes me vinha isso na cabeça, tipo, gente, será que isso faz sentido? Será que isso é assim mesmo? Será que eu acredito é o que tem que acreditar mesmo? E é tão maluco de pensar que esses pensamentos começaram a vir na minha mente, porque eu sempre vi na minha vida Deus conduzindo, sempre vi claramente as minhas amizades, até nesses negócios que deu ruim de relacionamento que fica para outro vídeo, eu sempre vi Deus conduzindo as coisas, Deus me protegendo, até na própria faculdade, gente, pra vocês terem noção, eu nunca estudei pra Enem nem nada, e com uma nota baixa eu consegui uma bolsa integral, eu não paguei nenhum centavo pra fazer engenharia civil. E eu posso fazer um outro vídeo dando testemunho disso pra vocês, contando como que foi. Mas apesar disso, naquele momento ali, eu comecei a ter dúvidas mesmo. E naquela época eu comecei a consumir mais aqui o YouTube. Até que eu me deparei naquela época com um programa chamado Bíblia Fácil, que passava na TV Novo Tempo, que é a TV da Igreja Adventista. E o tema era as profecias de Daniel. Se ainda tiver esse programa ou algum parecido, eu vou deixar aqui nos comentários. E eu assisti o primeiro e eu comecei a ficar encantada. E aí eu fui lá e pedi a revista, porque você podia pedir a revista, chegava de graça pra você estudar enquanto via os programas. E é essa revista aqui, ó, que eu guardo com muito carinho até hoje. E quando eu comecei a estudar as profecias de Daniel, cara, as minhas dúvidas todas foram embora, porque eu não só tinha o testemunho do que Deus tinha feito na minha vida pessoal, como eu já contei pra vocês, como eu estava vendo que a Bíblia previu a história do planeta Terra até hoje.
A história mesmo, a história que eu estudava na escola, eu tava vendo que a Bíblia já tinha falado que isso ia acontecer. E aí, gente, eu engoli essa revista, ó. Tem aqui, eu fazia todos os estudos. A minha Bíblia da época, vocês vão ver no meu vídeo sobre minhas Bíblias. É uma Bíblia igual essa daqui, só que com a capa marrom. Eu vou deixar linkado aqui. Não sei se eu mostro Daniel, mas o livro de Daniel dessa Bíblia tá todo rabiscado, todo colorido. E ela nem tinha espaço para anotação. Eu anotei lá nos cantinhos, vocês vão ver. Eu não tô com ela aqui para mostrar para vocês, que eu mudei de casa, né? E a revista ia mostrando cada detalhe da profecia. Eu vou mostrar para vocês só uma parte, para vocês entenderem o quanto isso começou a me encantar. E eu, sendo uma pessoa questionadora, quando eu fui vendo... Gente, Daniel... Se você fizer contas na calculadora, literalmente você entende os períodos, tudo que já estava previsto na Bíblia. Ali em Daniel fala assim, basicamente datas, gente. Meu Deus, é muito legal. Mas havia um rei chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, tinha destruído Jerusalém, tinha trago algumas pessoas, inclusive Daniel, que era do povo de Israel, e Daniel ficou ali servindo a ele. E teve um dia que esse rei teve um sonho, ele sonhou com uma estátua. E ninguém conseguia interpretar esse sonho, mas Daniel conseguiu. Tô falando bem resumidamente para vocês. O sonho era assim, ele tinha sonhado com uma estátua, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, que aqui fica até melhor pra ver, né? O peito e os braços de prata, o quadril, aqui essa parte de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. E Deus foi lá e deu a Daniel a interpretação do sonho para ele falar com Nabucodonosor. Daniel disse o seguinte sobre esse sonho. Daniel 2:37. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Naquela época, a Babilônia, reinado ali de Nabucodonosor, era um dos reinos mais poderosos aí da terra. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá o terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Verso 43. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. E aí, quando a gente vai estudar a história da humanidade, a história mesmo dos livros de história, gente, da escola da gente, comparando com essas profecias, a gente percebe que veio a Babilônia, depois veio a Medopésia de 539 a.C. a 331. Depois veio a Grécia, que aqui representada pelo bronze, que dominou a Medopésia. E em seguida veio Roma, que seria a parte de ferro, e depois os pés, que foram vários reinos ali que dominaram Roma, enfim. Não vamos entrar muito nesse assunto agora, mas a minha maior ansiedade é trazer para vocês vídeos sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Mas enfim, quando eu comecei a ver isso, que a gente olhava para a história, olhava para a Bíblia, que foi escrita muito tempo antes, e tudo encaixava direitinho, a minha fé começou assim a queimar, gente, queimar mesmo. Eu falei, é isso, essa é a verdade. Começar a estudar as profecias, gente, acendeu tanto a minha fé. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu entrei pra faculdade um pouco atrasado, por causa da questão da bolsa e tudo mais. Eu ia para algumas aulas e falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Não tô entendendo nada. Eu chegava em casa, eu falava, esse Deus é real, esse Deus que eu tô aprendendo aqui em Daniel, que preveu tudo, ele é real, ele deu conhecimento para Daniel. Então sabe o que eu vou fazer? Eu colocava uma cadeira vazia porque Jesus estava ali, e falava, Jesus, ó, o seguinte, o senhor vai sentar aqui e me ensinar esse negócio de engenharia aqui, porque eu não tô entendendo nada. Toda vez que eu ia estudar, eu colocava uma cadeira vazia do meu lado. Quando eu ia pegar um ônibus, eu falava com Jesus, Senhor, senta aqui nesse assento aqui vazio que tá do meu lado. Se o ônibus estivesse lotado, eu falava, Deus, dá um jeito aí. Jesus, você tem que estar aqui comigo nesse ônibus. E eu comecei a fazer Jesus literalmente presente em todo lugar que eu ia. Todo lugar que eu ia, eu imaginava onde que Jesus vai estar, sabe? Eu já caçava aqui, qual cadeira que Jesus ia sentar aqui.
Comecei a ficar assim, gente. Quando eu ia fazer prova, a primeira coisa que eu já caçava era uma cadeira. Onde que Jesus vai sentar aqui? E se a sala estivesse cheia, eu falava, Jesus, por favor, fique em pé aqui do meu lado e me ajuda a fazer essa prova. Cada vez que eu estudava mais as profecias, cada vez que eu estudava mais essa revista aqui junto com a Bíblia, eu começava a enxergar Jesus mais real na minha vida. Foi aí que eu comecei a lutar para todo dia estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Eu sempre estudei aquela liçãozinha, igual eu mostro pra vocês aqui em vários vídeos. Mas foi nesse momento que eu comecei a ter um relacionamento com a Bíblia exclusivamente. Eu e a Bíblia, sabe? De abrir e de buscar e de tentar entender um capítulo com base em outro que eu li antes. E eu comecei a ficar com fome de fazer isso e com fome também de compartilhar com todo mundo isso que eu tava aprendendo. Mas aí também nessa época começou a me vir um questionamento, porque eu li a história de Daniel e eu li o tanto que Deus revelou pra ele. Tem aquela história que Daniel foi jogado numa cova de leões e os leões simplesmente não ficaram nem aí pra ele. Um anjo foi ali e tampou a boca dos leões. E eu comecei a me questionar, falei, Deus, nossa, muito legal isso aqui que eu tô aprendendo, eu tô amando ler a Bíblia mesmo, por minha conta, todo dia. Isso tem acendido tanto a minha fé, tem feito eu ver o Senhor realmente presente na minha vida. Mas por que o Senhor não faz por mim também isso que o Senhor fez pra Daniel, esses milagres, sabe? Eu não tô vendo isso. Se eu caísse numa cova de leões, será que o Senhor ia mandar um anjo também, igual o Senhor mandava pra falar com Daniel? E foi até que eu li também no livro que ele fez um jejum de 21 dias, pedindo a Deus a resposta de algo ali. E aí que o Espírito Santo me fez chegar a essa conclusão que como que você quer ter tudo que Daniel, os personagens da Bíblia tiveram, se você não faz o que eles fizeram? Você quer que Deus abra um mar vermelho pra você, mas você não quer fazer o que Moisés teve que fazer pra isso. Você quer ter resposta de Deus, mas você não faz igual o Daniel fez, por exemplo, que orava 3 vezes ao dia, mesmo ali sobre pena de morte ele continuou fazendo, mesmo indo para um reino totalmente distante, onde que eles mudaram até o nome de Daniel para que ele não adorasse mais a Deus. Como que eu queria ter tudo que Daniel tinha com Deus se eu não fazia nem 1% daquilo que Daniel fazia para Deus? E aí que entra a história dos caderninhos de oração, que já contei para vocês no vídeo aqui sobre os meus diários de oração e falei que eu ia contar isso aqui para vocês. Foi aí que eu decidi então fazer um propósito de 21 dias. Naquela época especificamente eu queria muito um emprego. Se fosse um estágio então de engenharia, melhor ainda, só que eu ainda tava ali do início pro meio da faculdade. E uma outra dificuldade para mim é que, como eu sou adventista, precisava ser um emprego que não fosse exigido de mim trabalhar aos sábados. E foi isso que eu pedi a Deus. Eu falei, olha Deus, então é o seguinte, já que eu preciso fazer o que os personagens ali da Bíblia fizeram, eu vou fazer esse propósito de 21 dias. Durante esses 21 dias eu vou fazer um jejum de alguns alimentos. Eu vou orar por 1 hora, 3 vezes ao dia, sem falta. Então era de manhã por 1 hora, na hora do almoço, depois do almoço, por 1 hora eu orava, e também à noite. E todo dia eu vou escrever no meu diário se isso tá fazendo alguma diferença realmente, né? E, gente, eu louvo a Deus porque eu anotei. Porque eu tenho aqui as datas para mostrar para vocês o que aconteceu. Ó, relatório 3 vezes ao dia com Jesus. Primeiro dia. 20/4/2016. O dia foi bem feliz. Tive uma boa notícia de oportunidade de emprego. No primeiro dia. Sexto dia. Dia bem produtivo, mas ainda pode melhorar. Momento muito especial com Deus lendo o Salmo 139. Oitavo dia. Tive a resposta do emprego e marquei a entrevista. Aí no 9º dia. Não tive a entrevista, mas deixei o currículo. Então tive uma resposta aí meio negativa, mas tudo bem. 5/5/2016. Apareceu uma oportunidade de emprego, mas não deu. Bom momento com Deus à tarde. Aí teve aqui o 19º dia, 9/5/2016. Dia triste, só coloquei isso. Mistério no ar. No 20º dia, lembrando que o propósito era de 21 dias. Dia um pouco triste ainda, mas consegui estudar. No 21º dia, mandei um currículo e fui entrevistada no mesmo dia. Tive até carona para ir na entrevista. Dia de muita bênção. E 2 dias depois de finalizar esse propósito, fui contratada. E nesse emprego, eu não precisava trabalhar no sábado. Eu ainda sairia um pouco mais cedo na sexta-feira para nem precisar explicar a questão de pôr do sol. Para quem não sabe, eu postei um vídeo aqui sobre o que eu faço no sábado, tá aqui nesse link. E, gente, eu sou uma pessoa tão questionadora das coisas que até hoje, quando eu leio isso aqui, eu falo, não,
Não é possível que isso aconteceu, eu não acredito. E depois disso, gente, eu mergulhei cada vez mais no estudo da Bíblia. Cada dia mais eu entendi que a base para eu conseguir ter fé de que Deus é real, que Ele é presente na minha vida, que eu posso pedir a Ele as coisas e que eu posso ver Ele fazendo coisas na minha vida, a base disso é estudar a Bíblia. E esse caderninho começou a ficar cheio de testemunhos das orações que Deus foi me respondendo. Quando eu comecei a basear minhas orações no meu estudo da Bíblia, aquilo que eu via acontecendo na Bíblia, eu tentava colocar em prática e orava sobre aquilo e falava: Deus, o Senhor fez isso pro fulano de tal aqui na Bíblia, eu também quero isso na minha vida. E é uma longa história que eu também poderia contar em outro vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, gente, que eu faça mais vídeos contando essas histórias de milagres que Deus fez na minha vida, comentem aqui embaixo. Porque é tanta coisa que senão esse vídeo aqui vai ter 400 mil horas. Ah, e só pra deixar bem claro, eu não quero que vocês pensem que se vocês fizerem tudo igualzinho os personagens da Bíblia fizeram, vocês vão ter a melhor vida de todas, que tudo que vocês quiserem vai se realizar. Com essas experiências eu também tive muitos nãos de Deus, mas eu aprendi que assim como as histórias da Bíblia contam, Deus faz as coisas quando Ele quer e do jeito que Ele quer. E viver buscando relacionamento com Deus igual o dos personagens da Bíblia significa que você vai entender isso e vai confiar que Deus sabe o melhor. E cada dia mais que eu ia estudando a Bíblia, mergulhando ali nisso e vendo as bênçãos que a Bíblia falava acontecerem na minha vida também, cada vez mais o Espírito Santo ia queimando meu coração para compartilhar com as pessoas tudo que eu tava aprendendo. E olha onde eu tô hoje. Hoje eu tô vivendo isso aqui com vocês. Eu tô aqui nesse canal apelando todos os dias pra vocês. Mergulha na Bíblia. Leia a Bíblia, sabe? Mesmo que você seja da igreja desde criança, mesmo que você vá na igreja toda semana, não deixe de ler a sua Bíblia todo dia. É ela que vai firmar a sua fé. Eu sempre fui da igreja, mas mesmo assim eu comecei a duvidar da existência de Deus. Mesmo vendo todas as bênçãos e os milagres, eu comecei a duvidar de Deus. Assim como aqui na Bíblia a gente vê os relatos do povo de Israel, que mesmo vendo o mar abrindo, eles duvidavam de Deus. Que mesmo Deus dando tudo pra eles, eles ainda duvidavam de Deus. Mas aqueles que permaneciam firmes eram aqueles que confiavam na palavra que Deus falava pra eles. E é isso que vai firmar a sua fé. Hoje a gente é bombardeado aí todo dia com um monte de crenças diferentes. E o que vai fazer você ficar com seu coração firme de entender o que é a verdade? Ou você vai ficar igual muita gente por aí que diz que a verdade é relativa, que não existe uma verdade. E isso só faz as pessoas ficarem cada dia mais ansiosas porque não sabem no que acreditar. Isso só vai deixar de acontecer com você quando você tiver uma base firme. E você só vai ter essa base firme se você, por você mesmo, procurar estudar e mergulhar e parar de acreditar naquilo que o seu pastor te fala, naquilo que o padre fala, naquilo que seus amigos falam. Você tem que buscar por você mesmo, estudar a Bíblia e ter essas experiências pessoais com Deus. Mas eu sei que às vezes não é fácil fazer isso sozinho. Eu sei que às vezes a gente se sente um ET procurando ser um verdadeiro cristão. E é por isso que eu criei esse canal. É pra gente criar uma comunidade, pra todo mundo se ajudar, pra gente estudar a Bíblia junto, pra eu trazer pra vocês o que eu tenho estudado, o que eu tenho aprendido, mas pra você também trazer pra mim aqui nos comentários como tem sido a sua experiência com a leitura, pra gente trocar experiências. É como eu sempre falo aí, comento nos comentários aí, conversando com vocês, que vocês acham que eu estimulo vocês, mas quando eu vejo que vocês estão estudando a Bíblia, quando vocês me marcam lá que fizeram o Bible Journaling, quando vocês comentam que estudaram, que gostaram do devocional, isso está fazendo com que eu estude também mais a Bíblia. Isso também está me estimulando. Então aqui é um lugar para a gente ter essa comunidade onde todo mundo vai ter a oportunidade de ter essa experiência pessoal com Deus, independente de qual igreja você vai. A igreja é uma parte muito importante. Hoje eu devo muito do que eu sou à igreja. Eu só tive esse encontro pessoal porque a igreja me aproximou da Bíblia desde criança. Mas não é a igreja que vai levar você a ter um relacionamento pessoal com Deus. É você e a sua própria vontade. A sua fé não pode ser baseada no que eu falo, no que algum youtuber grande fala, porque em qualquer momento a gente pode cair. Eu posso cair, se eu me desviar, e aí o que vai acontecer com sua fé? A sua fé tem que ser baseada na palavra de Deus, no seu relacionamento pessoal com Deus. E foi isso que mudou a minha vida espiritual. E é isso que me ajuda e me firma quando eu tenho dúvidas sobre Deus. É o que eu aprendo aqui, ó, dia a dia, pessoalmente com Ele. Fica esse apelo desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, mas de tudo que eu falei aqui, eu só quero muito que você busque ter uma experiência pessoal com Deus, assim como eu tive.
e como eu tenho tido aí durante toda a minha vida. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo.